Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Olha, eu creio que Deus vai levantar um exército de intercessores dentro desse ministério, né? Acredito que tem uma turma aqui que está interessada em aprender, em saber, né, como que funciona essa coisa de intercessão. Então vamos orar, ok? Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, Pai amado, nós louvamos e glorificamos ao Senhor pelo privilégio de podermos estar nessa noite aqui, na presença do Senhor, e clamamos a Ti, ó Deus, para que o Senhor leve cativo o nosso pensamento, a obediência do Senhor Jesus Cristo, a nossa mente, a obediência do Senhor Jesus Cristo, Pai, Senhor, e em nome de Jesus, tudo aquilo que vem para nos roubar daquilo que é a visão, daquilo que é o propósito do Senhor para as nossas vidas, nós declaramos agora que caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda distração. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o demônio, Pai amado, que vem para roubar a palavra. Deus, nós repreendemos na autoridade, no poder do nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, e que o Senhor abra o nosso entendimento, abra a nossa visão, que o Espírito de revelação e de sabedoria do Senhor esteja sobre as nossas vidas nessa noite, ó Pai, operando em nós, Deus, para nos ensinar, para nos capacitar, Pai, para que possamos cumprir aquilo que o Senhor tem através da nossa vida, Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda dispersão nós declaramos quebrado e por terra agora, na autoridade, no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Que os teus anjos estejam aqui, Pai, para nos ministrar, Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2, o verso 1 fala: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. E Paulo está declarando para nós que a primeira prioridade da igreja, a primeira prioridade dos homens e mulheres de Deus é a oração. E ele menciona as diversas formas de oração, e uma das quais ele menciona é a intercessão. E interceder significa literalmente interpor-se, colocar-se entre, mediar entre dois extremos, negociar entre pessoas em desacordo com a intenção de reconciliação. Isso é intercessão. Se colocar na brecha entre o homem e Deus. O intercessor não é aquele que ora por ele mesmo, ele vai orar por outras pessoas. Então, quando nós estamos, por exemplo, o Senhor traz dentro de você, para você orar por alguém, na sua memória, na sua cabeça, Deus traz uma pessoa, e você fala: nossa, por que eu estou pensando nessa pessoa, né? O Senhor quer que você ore por ela. E então você vai estar intercedendo pela pessoa. Quando você ora por alguém que não é você, você está intercedendo. Amém? Você está se colocando na brecha daquela pessoa, entre a pessoa e Deus. Você vai levar as causas daquela pessoa diante do Senhor. Isso é intercessão. E significa colocar-se entre duas partes, suplicar em favor do outro, representar uma parte perante a outra, tá? Isso é interceder. Mas na palavra em Ezequiel 22, verso 23, fala assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, diz-lhe, tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. E os seus
sacerdotes transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos seus sábados escondem os olhos. E assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas lhes encobrem isso com cal, por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Ezequiel está registrando aqui uma cena onde Deus está procurando um intercessor. E ninguém foi encontrado para se interpor, para se colocar na brecha entre Deus e o povo. E impedir que o Senhor trouxesse juízo sobre a nação. Por quê? Porque o intercessor, ele vai fazer algo que nós chamamos de arrependimento por identificação. O intercessor é aquele que se identifica com o problema do outro e ele vai diante do Senhor confessar os pecados do outro, como se ele próprio tivesse pecado. E ele vai levar as causas da pessoa diante de Deus, como se as causas fossem dele. Então o intercessor é uma pessoa que ela precisa ser dotada de amor, de compaixão pelas almas, de compaixão pelos outros. E o intercessor, ele precisa entender que Deus tem como propósito curar, libertar, restaurar, restituir a vida de cada um de nós, né? Então, o desejo do nosso coração, como intercessores, é ver o Senhor operando aquilo que está na palavra dEle, as promessas dEle sobre a terra, sobre as vidas, sobre a nação. E sobre situações, né? E o que ele fala aqui é que todas as classes da população tinham falhado inteiramente. Os profetas, os sacerdotes, os príncipes, o povo, e cada um deles representa um determinado elemento da sociedade. Os profetas são os responsáveis para trazer a mensagem direta de Deus, eles são os porta-vozes de Deus. Os sacerdotes são os líderes religiosos, né, da instituição naquele tempo. E eles são os intercessores, né, aqueles que faziam sacrifício diante de Deus pelo povo. Os príncipes são o governo, que governa sobre a nação, sobre o povo. E o povo é o restante da população, o povo comum. E a ordem de listagem aqui, todos esses elementos, ela é muito importante, porque o processo da decadência começou com a liderança espiritual, começou com os profetas. Se você for lá ler o livro de Reis, ou seja, de 1 Reis, você vai ver o profeta Elias, Deus levantando Samuel, porque o profeta Eli, ele já estava muito velho, já não falava, naquele tempo do profeta Eli, o povo já não tinha mais a voz do Senhor falando com eles, né? O povo estava corrompido totalmente. E então aqui, nessa passagem de Ezequiel, o que ele está dizendo é que a decadência começou pela liderança. E depois o governo também se corrompeu.
e depois toda a nação foi atingida. E apesar de todas as classes sociais elas terem se corrompido dessa forma, a situação ainda não era desesperadora para Deus, porque Deus, ele procura um intercessor para tapar o muro, para se colocar na brecha, para que ele pudesse poupar a nação inteira. E por que Deus não encontrou nenhum intercessor? Queridos, hoje qualquer igreja que você for, o culto que tem menos pessoas é o culto de oração, né? Em qualquer igreja. Há uns anos atrás, antes da pandemia, a gente fazia intercessão aqui presencial. E quando vinha meia dúzia era muito, né, Bruno? Soltava rojão quando tinha meia dúzia de pessoas para interceder, para orar pelas causas uns dos outros. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Quando nós estamos orando uns pelos outros, nós estamos dando apoio aos nossos irmãos, nós estamos ajudando os nossos irmãos a vencer. E assim também Deus levanta intercessores por nós. O próprio Deus coloca no coração de pessoas para intercederem por nós. Então, aqui nessa passagem de Ezequiel nós vemos que começou pela liderança, a decadência espiritual do povo. Deus não encontrou alguém que se colocasse na brecha. No meio de milhões de pessoas não tinha um para levantar um clamor em favor do povo. E hoje, diante daquilo que nós estamos vivendo como sociedade, nós estamos vivendo como mundo apocalíptico, né? Que as coisas aos pouquinhos estão começando a esquentar. E a palavra de Deus vai se cumprir. Nós estamos vendo todos os sinais. Deus está procurando por pessoas, por intercessores, por aqueles que se coloquem na brecha, por aqueles que entendam a necessidade, tanto a necessidade do povo de se arrepender, de se posicionar com Deus, de ter todas as suas necessidades supridas e tantas outras coisas mais, né? Quantas pessoas que estão com causas dificílimas e estão orando sozinhas, porque não tem quem compre a briga delas, porque não tem intercessores que pelejam por elas, que levem as causas delas diante do Senhor. Pessoas, há uns anos atrás, o Senhor falou comigo: você perdeu muitas batalhas, porque não tinha quem se colocasse por você. Então, queridos, Deus, Ele olha para a terra e Ele busca pessoas que estejam dispostas a se doar ao Senhor em favor de outros, ok? Deus procurou um homem, um intercessor, que poderia ter poupado uma nação inteira do juízo. A nossa nação não está diferente da nação de Israel, não. Naquele tempo, não, gente. Juízo de Deus. Eu não sei se já teve a lua de sangue. Teve lua de sangue? Já, né? Esses dias? Agora? Não, vai ter, né? E será vista no Brasil. O Brasil verá a lua de sangue. Isso significa juízo, queridos, sobre a nossa nação. Então nós precisamos nos posicionar com Deus. Se você já ora pelo Brasil, ore mais. Isaías 59, Isaías 59, só um minuto. 12, oi. Você vê que a mesma coisa como acontecia no Antigo Testamento acontece hoje.
que o livro de Malaquias não tem nada de... Não. Queridos, Deus dá lenhada em cima da relação. como diz a pastora Beth, a gente está na Matrix, né? A repetição. O que aconteceu lá atrás acontece tudo de novo, né? Isaías 59:12. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebelião, e conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador, ou seja, intercessor algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça a susteve. Esses versículos que nós lemos apresentam um dos quadros mais terríveis, mais temíveis da palavra, de fracasso, de apostasia do povo de Deus nas Escrituras. Deus, mais uma vez, buscando intercessores, e não achou ninguém que se colocasse na brecha, a ponto de Deus se maravilhar, né? Se surpreender. Agora, você imagina Deus surpreso, né? Sério isso. Porque aquele povo estava vivendo uma religiosidade, queridos. A apostasia, ela gera isso em nós, uma religiosidade. Lá naquela época. Não, aqui não, né? Não havia intercessor, e isso, eu até escrevi aqui, era a derradeira, sabe, a última evidência condenatória da incredulidade e da indiferença egoísta que havia no coração do povo de Deus. Qualquer semelhança, né? Nós precisamos ter muito cuidado para que o nosso coração não fique indiferente aos problemas dos outros, porque nós estamos muito centrados nos nossos próprios problemas, nós estamos muito centrados, preocupados, ocupados com as nossas próprias vidas, com as nossas próprias coisas, e nós não atentamos para a necessidade do próximo, nem dentro da nossa casa. Muitas vezes nós não atentamos, às vezes nós temos pessoas difíceis de se lidar dentro das nossas casas, e a gente quer mais é que ela se exploda, a gente quer mais é que, né, começa, né, ai, que, né? Isso não acontece aqui, lá naquela igreja. Então a gente, muitas vezes, a gente está tão centrado em nós mesmos, que nós não paramos para pensar que aquelas situações difíceis que estão acontecendo ao nosso redor, é o Senhor querendo nos levar a um processo de crescimento, de amadurecimento, e principalmente desenvolver em nós a questão da oração, da intercessão. Você orar pelo seu cônjuge é obrigação, é a sua carne. Marido e mulher têm que orar um pelo outro, porque um é carne do outro. Se você não ama a sua carne, você não vai orar por ela. Quer dizer, a esposa, ela é intercessora do marido, o marido é intercessor da sua esposa. Quantos ministérios são ministérios de sucesso? Porque enquanto a esposa está no altar pregando a palavra de Deus, o marido está sentado lá no banco intercedendo por ela. Ele saiu antes de sair de casa para a igreja, ele orou pela sua esposa, ele apresentou ela no altar do Senhor, ele orou, entrou em guerra por ela.
E da mesma forma, a mulher em favor do seu marido, seja em que área for, querido, não é só nas questões ministeriais não, mas em todas as áreas. E quantas vezes, né, estamos feridos com as pessoas ao nosso redor e não queremos interceder por elas. E a palavra nos dá exemplo, né, que nós só não devemos interceder pelas pessoas quando Deus falar conosco. Por isso você não intercede, né? Deus falou, nem que Jó se levantasse, Daniel se levantasse para interceder por esse povo, eu não ia escutar. Mas enquanto Deus não falar com você, é sua obrigação, é seu dever como cristão, orar, interceder por todas as pessoas. Como diz Paulo, é por todos. E nós temos um exemplo muito tremendo de Paulo, né? Porque Paulo, ele abria as igrejas, ele ganhava o povo para Jesus, ele abria as igrejas e ele gerava as pessoas no Espírito, através da intercessão. E ele orava por aqueles que ele tinha ganhado, por as igrejas que ele fundava, até Cristo ser formado nas pessoas. Quer dizer, Paulo passava dias, horas e horas, noites adentro, orando para que as pessoas crescessem em Cristo Jesus. E nós? Você ganha uma alma para Jesus, o que você faz com ela? Joga nas costas do pastor, se vira. Né? Quero dizer para você que você tem responsabilidade com aqueles que você ganha para Jesus, querido. Você pode até não ser o discipulador dele, o pastor dele, mas você tem o dever de orar, de interceder por ele, até Cristo ser formado na vida dele, até que ele consiga caminhar sozinho, até que ele tenha um nível de cura e de libertação. Você tem esse dever. E aqui em 1 Timóteo 2, que a gente leu, a instrução do apóstolo Paulo, ela nos deixa clara que intercessão é um mandamento, um chamado para toda a igreja, tá? O grupo de intercessão não é um grupo de elite da igreja. Todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida são chamados para interceder. E além do chamado universal para intercessão, tem aqueles, né, que tem um dom especial para isso. Algumas pessoas têm ministério de intercessão, tá? Elas têm um ministério de intercessão, e o ministério de intercessão é o ministério de socorro, porque está sempre socorrendo as pessoas através da oração. E algumas pessoas, elas têm uma sensibilidade aguçada para discernir as necessidades espirituais de outros e oram com poder e autoridade, guiadas pelo Espírito Santo. E essas pessoas a gente chama de os intercessores proféticos, né? Mas a palavra de Deus lá em Coríntios, Paulo fala para nós que nós devemos buscar todos os dons. Os dons, quando ele está falando dos 9 dons do Espírito Santo, ele fala que nós devemos buscar, né, os melhores dons, e principalmente o dom de profetizar. Então, existem aqueles que têm o ofício profético, que está dentro dos 5 ministérios. O ofício profético: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Mas todos nós precisamos buscar da parte do Senhor o dom de profetizar. Porque esse dom de profetizar, ele vai nos capacitar na intercessão profética. E isso é muito lindo, porque eu me lembro de quando, logo que eu me converti, a Valnice dava aula pela televisão, né? Acho que aqui não tem ninguém da minha época, só a pastora e o pastor. Então, ela dava aula pela televisão e ela ensinava intercessão. E ensinou muitas coisas, né? E eu aprendi com a Valnice a orar
profeticamente, né? Porque quando você ora profeticamente, querido, você não só está orando aquilo que você ouve Deus falar com você, mas você está orando aqui, ó. Está orando a palavra de Deus, que é viva, eficaz e que não volta para Ele vazia. Então, não é necessário você ter o ofício profético para você ser um intercessor profético. É necessário você orar e pedir ao Senhor que te dê o dom de profetizar, para que você ore profeticamente pelas vidas e veja a ação, a promessa de Deus, a palavra de Deus se cumprindo rapidamente na vida daqueles por quem você está orando. E a intercessão profética, ela foi uma arte perdida que Deus tem restaurado já há alguns anos. E lá em Lucas, no capítulo 2, Lucas 2, verso 36. Está na casa de Zadok, tá? 36. Lucas 2, 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Essa profetisa Ana, ela chegou quando Maria e José levaram Jesus no templo para apresentá-lo. E ela era uma senhora de idade avançada, e que tinha vivido, né, com seu marido só 7 anos, e depois disso ela ficou viúva. E se dedicou a uma vida de oração. Então ela não se apartava do templo, ela estava constantemente no templo, orando, jejuando, intercedendo pelo povo de Israel. E aquela mulher, ela devia estar consumida de uma paixão que o próprio Deus derramou no coração dela, em favor do povo de Israel, para que a palavra profética de Isaías, 800 anos antes de Jesus nascer, se cumprisse em Israel. Queridos, e ela orou durante longos anos. E nós, como intercessores, muitas vezes desistimos muito rápido da incumbência que Deus coloca na nossa vida. Muitas vezes você começa um propósito de oração, de intercessão pelo seu cônjuge, ou até mesmo por um filho, ou por um parente seu, ou por como que fala lá, por seu serviço, né, na área do seu trabalho. E aí você começa, e a coisa começa a esquentar, a coisa começa a piorar ao invés de melhorar, porque o diabo vai levantar quando a gente está orando, quando a gente está intercedendo por alguém ou por uma situação. Satanás vai se levantar. Você está mexendo numa caixa de marimbondo. E o que a gente faz muitas vezes? A gente esmorece, a gente acaba desistindo, a gente acaba parando. Sabe, amados, uma das coisas que a gente percebe, principalmente nesses últimos tempos, é que essa geração de agora não aguenta pressão. Queridos, e para você ser um crente do nível que você precisa ser, você vai ter que aguentar pressão. E Deus vai levantar situações que vão nos pressionar, vai permitir a pressão em nós, para que nós possamos crescer e amadurecer, e para que a gente possa exercitar a nossa fé, exercitar os nossos músculos espirituais. E nós vamos ter que orar muito. Se você quer vitória,
grande, muita vitória, ore, meu irmão. É muita oração. Deus, nessa noite, está arrancando de você uma apatia, uma inconstância. Aquilo que faz que em um momento você está fervente diante do Senhor e em outro você está lá completamente frio, disperso e indiferente ao que Deus tem para realizar. E que é através da sua vida, é através da sua intercessão. Eu falo para todo mundo, minha irmã orou 5 anos por mim, ela se converteu 5 anos antes de mim, então ela orou durante 5 anos intercedendo por mim para que Deus abrisse os meus olhos, arrancasse o véu da idolatria, a couraça da idolatria de sobre mim, porque ela falava de Jesus para mim, eu falava de Maria para ela. A oração da minha irmã orou 5 anos. A intercessão da minha irmã era para que Deus me levantasse a ponto de eu ser uma pastora, de eu ser uma pregadora do Evangelho. E ela viu a profecia dela, a oração dela se cumprir na minha vida. Queridos, ela orou por mim 5 anos e eu me converti. Quando eu me converti, minha irmã se desviou. Aquela que vem aqui. Aí ela ficou uns 2 anos, né, largada no mundo. E depois ela se reconciliou com o Senhor, voltou para o Senhor. Aí foi ao contrário, eu intercedia para ela voltar para o Senhor. Então, amados, Deus está contando conosco, porque os príncipes e as princesas do Senhor estão perdidos lá fora. E fala para o seu irmão assim, é necessário ter uma visão profética para continuar o ministério de intercessão a longo prazo. Nós precisamos ter uma revelação do nosso alvo, do propósito e objetivo. Aqueles ministérios de intercessão que duram anos, eles são alimentados pela inspiração divina em relação ao propósito que Deus tem através da nossa vida. Porque os fardos, as crises nas nossas vidas, elas vão e vêm. Se você só intercede, só ora nas crises, né? Só ora no momento que vem os fardos, isso acaba, volta, acaba. O que motiva os intercessores, os grupos de intercessão a longo prazo, é ter uma visão abrangente daquele a quem nós servimos, uma visão do próprio Senhor. Ana desejava de todo o coração ver o Messias, ver a promessa de Deus se cumprindo na sua época, na sua era. E Deus permitiu que Ana, aos 84 anos, contemplasse o Messias. Então, queridos, nós precisamos ter uma visão de Jesus nas nossas vidas, do propósito que Ele tem através de nós. Abraão sai para fora da tenda, olha lá aquelas estrelas, assim vai ser a sua descendência. Você dá conta de contar, Abraão? Não, Senhor. Então, cada vez que Abraão saía para fora da tenda, tenho eu comigo, né? Que Abraão olhava para as estrelas e começava a orar ao Senhor pela descendência dele, interceder pela descendência que Deus iria dar para ele. Deus deu um só, mas um foi o suficiente, né? Para que Abraão fosse pai de nações. E Ana, ela foi uma mulher do lugar secreto. Ela não tinha um ministério público, ela não era vista por ninguém. Ela intercedia pelos propósitos de Deus para a sua geração.
Ela não era egocêntrica, ela não era uma mulher centrada nela mesma. O desejo dela era ver a nação de Israel redimida. E a expressão do seu ministério profético foi que a sua intercessão durou longos anos. E ela pôde contemplar Jesus e sair proclamando, sair falando, né, de Jesus, do bebê Jesus, o Salvador de Israel, que estava ali diante dos olhos dela. Então, queridos, o que eu entendo que Deus quer falar conosco é que a partir de agora você precisa tomar uma posição de verdadeiramente se colocar como um intercessor nas mãos do Senhor, de orar não só por você, pelas suas causas, pelas suas necessidades, mas por todos aqueles que estão ao seu redor, e também pela igreja de Cristo, que está passando, né, por um grande processo. Não falo a igreja firme na rocha, só não, mas a igreja de Cristo no sentido geral, e orar por essa nação. E de repente Deus não vai dar um passo por nós, Ele está nos chamando, mas quando a gente dá o passo, Deus vai começar a trazer pesos de oração no seu coração. E como que funciona a intercessão profética? O Espírito Santo, queridos, Ele nos incentiva a orar para que Ele possa intervir. E o próprio Espírito Santo, Ele vai nos orientar da maneira divina para realizar a vontade de Deus na terra, como ela já está estabelecida no céu. Fala assim, a intercessão profética é a capacidade de receber um pedido de oração da parte de Deus e orar de volta para Ele. Queridos, é a mão de Deus que vem sobre a gente e Deus transfere para nós o fardo dele para que a gente possa orar. E eu tenho muitas experiências com Deus dessa questão de fardos, e me lembro que logo que eu me converti, Deus começou a me mostrar muitas coisas a respeito do Brasil. Eu tenho cadernos anotados de coisas que Deus me trouxe a respeito da política no Brasil, da área da saúde no Brasil. Gente, eu não sabia de nada, eu era tão inocente naquele tempo. Mas eu me posicionava com Deus para interceder. Eu orava do meu jeito, que eu ainda não sabia orar, né? Eu não entendia nada disso, mas o próprio Espírito Santo, a Bíblia fala que o Espírito intercede por nós, através de nós, né? Porque nós não sabemos orar como convém. Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Me lembro das vezes que eu ia para reunião de oração, na época eu era da Bíblica da Paz, e tinha oração toda quarta-feira, intercessão toda quarta-feira. Então, o povo naquele tempo era um povo de joelho no chão, era um povo de oração. A igreja ficava assim, ó, o povo andando para lá e para cá. O pastor punha lá naquele tempo não era data show não, era, como é que chama aquele negocinho? Projetor, isso. Punha lá no reto projetor os pedidos de oração da igreja. Então a gente ia lá para a igreja, a gente orava, cada um por si, pelas suas causas, pelas suas necessidades. Depois a gente vinha, um irmão vinha, chegava perto, irmã, vamos orar junto, a minha situação é essa e essa. Aí um orava pela causa do outro, depois a gente orava, intercedia pelos pedidos da igreja, pelos pedidos da nação. Foi um tempo de crescimento, foi um tempo de amadurecimento, foi um tempo de relacionamento, de intimidade, de comunhão com Deus para a minha vida. Deus estava me forjando, assim como Ele tem forjado a muitos, há muito tempo, e quer forjar a outros. E
A intercessão profética, ela não é tanto orar a Deus, mas é orar com Deus. E a intercessão profética, ela é inspirada e é dirigida por Deus, por isso ela é poderosa e ela é eficaz. Muitas vezes, quando eu me... Olha, vou explicar uma coisa para vocês. Há um tempo atrás, antes da pandemia, eu fui para uma missão com um outro ministério, na cidade de Autônia, no Pará. E ali é um lugar de tráfico sério. Nós fomos confrontados pelo chefe, como é que fala? O traficante do lugar. Porque nós fizemos um evento na praça, numa noite, e aí tinha muita polícia na praça nesse dia, né? E então eles vieram uma determinada hora, quando a gente já estava na lanchonete comendo, a turma toda, era um ônibus enorme, cheio de gente que saiu daqui de São Paulo para ir lá fazer evangelismo durante uma semana. E até o traficante veio para confrontar, né? Aí a gente só viu o pastor falando para a meninada: vai, sobe tudo no ônibus, sobe tudo no ônibus. E aí os irmãos, né, mais velhos lá, cercados pelo traficante, pelos seus comparsas, e explicando o que a gente estava fazendo na cidade. E o que a gente fazia? A gente levantava de manhã, tomava café, fazia um culto de adoração, tinha uma palavra rápida. Depois, o pessoal do evangelismo entrava no ônibus e ia para o centro da cidade para evangelizar, de porta em porta, e os intercessores ficavam na missão, onde nós estávamos hospedados. E nós ficávamos ali orando, até meio-dia, 1h, das 10 da manhã até mais ou menos meio-dia, 1h da tarde, que quando o pessoal voltava para almoçar. E eu me lembro de um dia em que nós estávamos ali orando, tinha uma irmãzinha que ela foi da minha época, da Valnice Milhomens, e ela pegava a Bíblia e ela começava a decretar a palavra ali em cima em relação à cidade, e ela orava assim com uma autoridade, e andando para lá e para cá, e alguns estavam sentados nas cadeiras orando, e de repente, queridos, eu senti um fardo, um peso de oração. E aí eu me dobrei de joelhos, porque eu tinha o entendimento, o discernimento que era para eu dobrar de joelhos, me humilhar na presença de Deus. Quando eu olhei para o lado, todos os intercessores estavam de joelhos. Não foi porque eu dobrei o meu joelho, ou porque eu abri a boca e falei. Todos sentiram o mesmo peso, todos sentiram o mesmo fardo de naquele momento se humilhar, pedir perdão pelos pecados da cidade, pelos pecados do povo, pelos pecados dos fundadores da cidade, pelos pecados dos governantes, dos prefeitos, vereadores da cidade. E nós ficamos ali um bom tempo de joelhos chorando, nos humilhando na presença do Senhor. E depois de repente a gente sentiu que o fardo saiu. E aí nós fizemos um tempo de adoração ao Senhor. Naquela tarde, o prefeito da cidade e a maioria dos vereadores se renderam ao Senhor Jesus Cristo. O prefeito e toda a sua família aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e vários vereadores da cidade também. E foi muita gente que nós fomos de porta em porta, que jogaram seus ídolos fora e que reconheceram a Jesus. E muitas pessoas, no sábado à noite, que nós convidamos, né, no evangelismo, o pessoal ia convidando para ir nas igrejas locais, muitas pessoas que foram evangelizadas estavam dentro da igreja do Senhor Jesus. Então, a intercessão profética, ela é isso. Deus transfere o fardo dele sobre nós. Nós não vamos orar aquilo que nós achamos,
nós vamos orar inspirados, direcionados, orientados pelo Espírito Santo de Deus. E a intercessão profética, ela combina o esperar, o ouvir, o ler as Escrituras, com deixar o Espírito Santo nos lembrar da promessa específica que está no coração de Deus, para aquele momento específico que nós estamos orando. A intercessão profética, ela clama pela maturidade do corpo de Cristo, para que a sociedade da humanidade redimida se expanda até os confins da terra. É o lugar onde o sacerdócio e o profético se unem, clamando que a terra se encha do conhecimento da glória de Yahvé, como as águas cobrem o mar. E é na intercessão profética que o Espírito de Deus, ele nos auxilia a rogarmos para que as promessas da aliança feitas ao longo da história, elas sejam cumpridas nos nossos dias. Queridos, quantos profetas profetizaram, oraram, quantos intercessores no profético declararam a vinda de Jesus e não viram a vinda de Jesus. Quando Jesus veio para salvar a humanidade, e eu acredito que você e eu estamos sendo comissionados para essa última hora da igreja na terra. Já parou para pensar que você pode não ter mais 20 anos pela frente, porque você vai ser arrebatado? Se nós olharmos os sinais da palavra, se a gente olhar tudo que tem acontecido, talvez você não tenha 20 anos, porque Jesus está voltando. E o que você vai fazer em relação a isso? Nós precisamos, né? A Bíblia fala que a igreja do Senhor Jesus vai clamar: ora vem Senhor Jesus, né? Então, amados, essa inspiração do Espírito traz dentro da gente o desejo de orar por uma situação, por uma circunstância, por pessoas, sobre quem a gente às vezes não tem conhecimento nenhum, conhecimento natural, e o Senhor vai trazendo um conhecimento, uma revelação para que a gente interceda. E esse tipo de intercessão, ela tem um impacto poderoso e ela gera mudanças e respostas rápidas às orações. Fala assim: é hora dos crentes aceitarem o chamado de orar, para que o que está no coração de Deus seja realizado nesta geração. Amém, queridos? Apocalipse 4:1 fala: depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi como som de trombeta falando comigo disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Fala para o seu irmão assim: intercessão profética é uma graça poderosa que capacita o espírito humano a se conectar com a vontade divina. Queridos, é a habilidade de enxergar além do visível, ouvir além do audível, que nos permite interceder de maneira eficaz para que a soberana vontade de Deus se cumpra. É mergulhar nas causas celestiais alinhadas com os propósitos eternos para a humanidade. Então, o intercessor profético, ele está afinado com as causas celestiais.
A intercessão profética, ela é uma unção específica que produz uma habilidade em nós para ver, ouvir, para entender. De repente nós vamos ter uma clareza de uma determinada palavra nas Escrituras, e isso nos trazendo um peso de intercessão, e com o propósito, né, de trabalhar ligando o divino com aquilo que é humano. E a intercessão profética, ela exige de nós, queridos, algo que nós precisamos desenvolver. Primeira coisa, ela exige de nós paciência, porque nós vamos ter que aprender a esperar em Deus. Vamos supor que de repente Deus te deu um sonho com uma pessoa, porque Deus fala através de sonhos. Ou Ele te deu uma visão, um discernimento sobre alguma situação. E quando Deus age dessa maneira, ou Ele fala alguma coisa na Escritura que salta aos seus olhos, você precisa orar e esperar em Deus para ter uma revelação maior a respeito daquilo, para ter um entendimento maior a respeito daquilo que Deus está mostrando para você, do que você quer que do que Ele quer que você faça. E ela exige de nós a leitura constante, diária da palavra de Deus. Se você não tem tempo de estar lendo a palavra, irmão, tem Bíblia falada. Bota lá, fone de ouvido, vai para o trabalho escutando a palavra, volta do trabalho escutando a palavra. Se você tem tempo no seu trabalho, dependendo do trabalho que você faz, bota lá no ouvido e vai escutando a palavra no dia a dia, né? Mas desenvolva o hábito de ler a palavra, e não é ler só com os olhos, é ler falando para você, para que seus ouvidos ouçam a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos limpa, a palavra de Deus, ela nos liberta. Então nós temos que ter esse hábito de ouvir e ler a palavra de Deus. E precisamos pedir ao Senhor para que o Senhor nos ajude a desenvolver o dom do discernimento de espíritos, que é um dom na área da revelação. O profeta, ele tem esses 3 dons aguçados, tanto o ofício profético quanto aqueles que profetizam. Eles têm o dom de sabedoria, o dom de conhecimento e o discernimento de espírito mais aguçado. E nós precisamos discernir aquilo que é a voz de Deus e aquilo que não é a voz de Deus, dentro dessa visão, dessa revelação que o Senhor está trazendo. Porque muitas vezes, queridos, não é a voz de Deus, é a voz da nossa alma. São as muitas vozes dentro de nós falando. E nós não podemos confundir aquilo que é nosso com aquilo que é de Deus. E nós precisamos, então, ter atitude, ter uma ação em relação àquilo que Deus está trazendo sobre as nossas vidas. E tem coisa que você vai ver que você não pode sair correndo desesperado, né, orando. Porque eu estou vendo isso, porque Deus me mostrou aquilo, porque não sei o quê, ou falando para as pessoas. Ore calabaxere raço e decai, misericórdia, Jesus. Deus, Ele nos disciplina, Ele nos ensina. E nós precisamos ter, primeiro, discernimento e buscando calmamente do Senhor, até que a gente tenha uma revelação plena, completa, daquilo que Deus está trazendo para nós estarmos orando, estarmos intercedendo. Lembro de uma vez que o Senhor sentou na minha cama, gente. Eu tive
visitação poderosa do Senhor. E Deus pregou para mim sobre amor. Senhor Jesus. Era uma percepção, um discernimento, assim, algo assim, sobrenatural, a presença dele, eu me tremia inteira. Eu não parava de chorar. E ele pregou para mim sobre o amor. E no final, ele me deu uma visão em relação ao meu ex-marido. Infelizmente, naquele tempo, nova convertida, eu não tinha o que eu tenho hoje. O entendimento. Não tive pessoas para me ajudarem. Para me ensinarem a entender aquilo que estava acontecendo. Mas o que o Senhor estava me mostrando era algo que eu precisava entrar num nível de batalha. E eu não tive esse entendimento, eu não tive esse discernimento. Deus me mostrou uma fração de algo em relação ao meu casamento, em relação ao meu marido. E eu não tive esse entendimento, que eu precisava buscar mais, entender mais, buscar do Senhor o como orar, o que orar, né? O que aconteceu? Eu comecei a orar, a luta apertou, o diabo se manifestava dentro de casa, assim, explicitamente. Eu enxergava as pombagiras peladas dentro de casa, o Zé Pilintra lá bebendo cachaça dentro da minha casa, de olho aberto, meus filhos perturbados. O que eu fiz? Desisti. Parei. Então, queridos, a gente vai ver coisas, vai ouvir coisas, que a gente vai ter que pedir ao Senhor. Me capacita mais, me dá mais discernimento, me ensina o que fazer, me diz o que fazer, me fala o que orar, né? E o Senhor, Ele vai dando. Mais para frente, eu tive outras experiências, aonde eu já tinha um discernimento maior, entendimento maior, e eu fui desenvolvendo. E nem tudo Deus vai falar abertamente com a gente, nem sempre Ele vai trazer a revelação toda de uma vez. Ele vai falar sobre a visão da palavra, no espírito humano, às vezes audivelmente, para que a gente possa exercitar o nosso espírito a manter o discernimento e a vontade de aprender os mistérios, sempre aberto, sempre trabalhando o nosso lado profético, o nosso lado da oração, exercitando o nosso espírito em aprender e usar os dons de revelação, o dom de orar, queridos, desenvolver essa questão da comunhão, da comunicação com Deus. E o Senhor estava no meu coração, e decanto camai, é que toda a igreja tem que aprender a ver no mundo espiritual, a consultar ao Senhor, aprender a ter cada vez mais a comunhão com a voz do Espírito Santo, para ter a interpretação profética, porque nós temos que aprender a esperar a visão, a discernir a visão e ter a ação de como nós vamos orar, agir, de acordo com aquilo que nós estamos agora aprendendo e entendendo de Deus. E um dos grandes segredos de ver no profético é um crescimento contínuo, amadurecimento espiritual, amadurecimento da fé, amadurecimento dos dons do Espírito, amadurecimento em todos os sentidos. Aquela menina desvairada que quando viu uma coisa de Deus saía correndo falando para todo mundo, não vai mais
Amém, irmãos? Amém. Fala assim comigo. No poderoso nome de Jesus, peço que tu unifiques o meu coração com o teu, para que ele possa suportar os fardos e desejos que estão no teu coração. Dá-me um aumento do espírito de revelação e da autoridade sobrenatural para permanecer na brecha. Em nome de Jesus, eu quero orar para que tuas promessas proféticas se tornem realidade na minha geração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, qual é a qualificação de um intercessor? Nós temos exemplos na Bíblia: Abraão, Moisés, Daniel e muitos outros, né? Que foram intercessores, que tinham um fardo de Deus sobre as suas vidas. E, em primeiro lugar, um intercessor, para ser do nível de intercessor de Abraão, que quando Deus falou, Deus colocou um fardo sobre ele. Quando Deus falou: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, mas eu não posso deixar de falar para Abraão, né, que eu vou fazer isso. Aí você vai ver lá Abraão pleiteando com Deus, né? Deus, se tiver 50, se tiver 45, se tiver 30, né? Ele estava ali na brecha, intercedendo, né? Amolando Deus, né? E Abraão, ele tinha convicção absoluta do peso do juízo de Deus. E o intercessor profético, ele precisa ter esse nível de convicção de que nós precisamos nos arrepender verdadeiramente. A nossa nação precisa verdadeiramente se arrepender. Nós precisamos, como povo de Deus, estar na brecha pela nossa família, que está indo para o inferno porque não tem arrependimento e são passivos de juízo. Então, como Abraão, nós precisamos ter esse senso da justiça de Deus, do juízo de Deus, que Deus nunca ele vai trazer o juízo sobre o justo, mas ele vai trazer o juízo sobre o ímpio. E precisamos ter uma visão cristalina dessa justiça absoluta de Deus sobre a terra. E eu tenho anotado em caderno, já falei muitas vezes aqui. Em 1994, Deus falou comigo 3 coisas que iam acontecer. Deus falou para mim assim: vai ter tsunamis na terra. E Ele falou comigo dentro da palavra. Agora eu não me lembro mais qual eram os versículos, mas Ele falava comigo: vai ter, e falava no meu ouvido. E para você saber que sou eu, tal dia, você liga a televisão no Jornal Nacional. Queridos, no tal dia eu liguei, anotei tudo no caderno que ele mandou eu anotar. Liguei a televisão, estava lá, tsunami no Japão, quase acabou com o Japão, 1994. Uma semana depois, Deus falou comigo: meu juízo está vindo sobre a terra por causa do pecado dos homens. O vulcão Etna, que estava há anos, né, séculos, sem, como é que fala, desativado, ele vai estourar. Tal dia, liga a televisão no Jornal Nacional, para você saber que sou eu. Naquele tal dia, eu posso trazer o caderno para vocês verem. É que eu não me lembrei. Rio Etna. Uma semana depois, foi 3 semanas seguidas, o Senhor disse para mim assim: ore pelo Brasil.
Porque a partir de agora, grande vai ser a violência nessa nação. A violência nessa nação vai crescer. Não preciso falar mais nada, né, gente? 1994. A gente estava conversando ali atrás sobre esse carnaval de agora. E as meninas estavam falando que muitas escolas de samba estão trazendo um enredo sobre todos aqueles guias que eles falam que tem na Umbanda, no Candomblé. E aí a gente estava conversando e nós estávamos falando que tem muitos que parece que vai fazer a invocação lá no meio. Vai, é isso. A gente estava conversando, e aí na hora que você falou essa questão da violência, eu fico pensando assim, vai ser muito, como posso dizer, mas vai ser muito pesado. Pesado é pouco. Pastora, deixa eu falar uma coisinha rápida, já que ela tocou nesse assunto. A senhora deu fazer agora aí, eu não tenho. Isaías 59, 15. Sim. Tava por aí, pastor? E eu pensei na mesma coisa, eu também não falei, mas você falou. Estamos na piação, irmão. Tá aqui, ó. Queridos, vai ser ativado no mundo espiritual. Teve um carnavalesco que falou Sim. que vai ser ativado os blocos, né? Olha lá, ó. Tá lá, pastor, ó. Sim, a verdade desfalece. Aqui se não esse nome. É esse. A verdade desfalece. Aqui se desvia do mal. Arrisca-se ser despojado. E o Senhor viu que pareceu mal aos seus olhos e que houve justiça. Né? Exatamente. Eu entendi. Rapidinho, pastor. É que a gente vê as coisas que estão acontecendo mal, tá todo mundo, então olha pra gente que está fazendo bem, acha que a gente deu errado. Uhum. E por que está acontecendo isso? Porque a igreja se calou. Eu já falei isso com a pastora Beth. A gente vê as coisas. Menino, você vai orar antes de comer no restaurante, você dá aquela vergonha. Tem que fazer. O que acontece? As pessoas, elas perderam o nível de oração, elas querem uma coisa motivada, e o diabo está ganhando força. Por quê? Porque ninguém está fazendo mais a libertação que deveria fazer. E quando a pessoa não encontra mais a libertação na igreja, ela vai procurar os caminhos. Hoje, se você pesquisa na internet, tem templos do diabo maiores do que igrejas. E não só isso, muitos têm muito mais medo de retaliação do que a confiança em Deus. Ô Heloísa, na verdade é o seguinte, Davi Rebolo, ele falou o seguinte: os demônios que estão no estágio lá em cima, eles vão descer para a terra para se manifestarem nas pessoas. Então nós estamos numa outra fase da igreja de Cristo. Queridos, só para você ter noção, o que a Bíblia fala? Que no final dos dias as pessoas vão pedir para que os montes caiam sobre elas, vão procurar a morte, não vão conseguir morrer, né? Vão ter demônios como escorpiões, né? Então assim, é algo que vai acontecer, que vai manifestar. E esse carnaval, com o enredo das músicas, e tudo que vai ser, como é que fala? Arriado e tudo invocado ali, isso vai trazer algo muito maior sobre a nação, de violência e perversões muito maiores do que o que já tem. E nós como igreja, ou nos posicionamos, gente, ou o juízo de Deus vai vir com tudo sobre essa nação. E assim, se juntar com toda essa geração de hoje, que está no tudo é permitido, tudo é bom, tudo eu posso, né? É assim, é o que a gente fala. Antes, as pessoas que fumavam maconha, fumavam escondidíssimo. Não, hoje Você não. não sabia, era só cochicho. Filha. Hoje, tem pessoas lá onde eu trabalho que vai entregar o filho com cigarrinho na mão. Gente,
Tem sexo explícito em praça pública durante o dia, no tempo do carnaval. Tudo. Vamos lá. Outro. O intercessor profético, ele precisa ter uma profunda preocupação, um profundo discernimento e um zelo, não é preocupação, é zelo pela glória de Deus, como Moisés. Moisés, ele recusou 2 vezes a oferta de Deus, né, de fazer dele o originador do maior povo da terra. Porque a glória de Deus para Moisés era mais importante do que a reputação pessoal dele. Então assim, quando Deus falou para Moisés, Moisés, sai da frente que eu vou matar esse povo todinho aí, que eu estou de saco cheio da rebeldia desse povo. O que Moisés fez? Moisés foi interceder. E Deus falou, eu vou levantar de você, você vai ser, né? É através de você que eu vou levantar um povo para mim. E Moisés não aceitou, porque ele tinha zelo pela glória de Deus. E o intercessor profético, ele tem que ter isso. Querido, quantas vezes a glória de Deus está se manifestando no nosso meio e a gente está batendo papo, a gente está conversando, a gente não tem reverência nenhuma pela glória do Senhor. E isso é sério. Terceira coisa, o intercessor profético, ele precisa ter um relacionamento íntimo com Deus. Alguém que possa estar diante de Deus e falar com total franqueza, mas com reverência, ser obediente, submisso, porque está debaixo da autoridade de Deus. E sabe reconhecer as autoridades delegadas sobre a terra. Então, o intercessor profético, você pode ver, Daniel foi um desses, né? Tinha uma intimidade com Deus. Daniel orava 3 vezes por dia, buscando direção de Deus, revelação de Deus para aquilo tudo que o povo de Israel estava passando na Babilônia. Mas assim como Daniel, ele tinha reverência, franqueza, obediência e submissão a Deus, a ponto de que quando o rei falou, quem estiver orando, vai para a cova dos leões, Daniel não teve medo de ir para a cova dos leões. Ele se submeteu a Deus e se submeteu à autoridade do rei, né? Ele reconhecia a autoridade delegada do rei. Então eu quero falar para você, todo intercessor ele tem que dar conta para alguém. Ele está debaixo da autoridade de Deus e ele tem que prestar conta para um líder, para uma autoridade espiritual, que no caso, pastor da igreja, né? Então, Deus te deu um peso de intercessão, Deus te falou alguma coisa em relação à igreja, em relação a alguém da igreja, procure os pastores, converse com eles, né? Fale com eles, porque você está debaixo de autoridades, amém? E eles vão te orientar para estar orando sobre aquilo que Deus colocou no seu coração. Quarto, o intercessor precisa demonstrar grande coragem pessoal. Deve estar preparado para arriscar sua própria vida, como Arão, que desprezou o contágio da praga a fim de tomar a sua posição entre os mortos e os vivos. Quando Deus exterminou o povo que estava lá, né, na rebeldia, Arão se colocou como intercessor entre mortos e vivos na praga que Deus mandou, né? Na pandemia que Deus tinha mandado sobre o povo, Arão se posicionou ali, não teve receio de perder a própria vida para estar na brecha em favor do povo. E o intercessor é aquele que se permite ser purificado diariamente, porque ao longo da jornada da vida, a sujeira, queridos, ela vai se instalando dentro dos nossos corações, nas nossas memórias, e nos tornando resistente
aos comandos de Deus. O que é essa sujeira? São os sentimentos, as emoções, né? Das situações que muitas vezes nós reagimos de maneira negativa. Mágoas, ressentimentos, amargura, raiva, ódio, indignação, insegurança, medo, frustração. Todas essas coisas que a gente vai, essas mazelas que a gente vai trazendo, que vão marcando, de situações que marcaram as nossas vidas. E tudo isso vai, de certa forma, nos endurecendo. E nos impedindo de ter revelação, de ter essa comunhão plena com o Senhor. Vai nos tornando resistentes aos comandos do Senhor. E até eu coloquei aqui, né, todo tipo de sentimento que nos leva ao endurecimento do coração e falta de misericórdia. Quando a gente já não tem mais misericórdia, é porque o nosso coração já está endurecido, resistente. Amém? 2 Samuel 5,17, já está acabando, gente. 2 Samuel. Está na apostila, né, Luiz? Tá, tudo isso está na apostila. A apostila está na casa de Zadok. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza, mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregarmos-á nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Até o 20. Queridos, Davi foi ungido rei, e ele estava cumprindo, né, o destino profético de Deus na vida dele. Só que os filisteus ficaram furiosos, os filisteus ficaram revoltados com essa notícia e se levantaram contra Davi. Baal-Perazim significa mestre ou senhor que rompe barreiras. O inimigo, ele não quer que a gente chegue no nosso destino, ele quer barrar a visão que Deus tem para as nossas vidas, através das nossas vidas, a visão que Deus nos dá em relação àquilo que Deus quer que a gente faça para Ele. O diabo, ele quer nos impedir de cumprir o propósito profético através das nossas vidas. E o diabo ouviu sobre o progresso que nós temos feito em Deus, e ele está pronto para nos deter, para nos parar, para nos paralisar. Sempre que uma pessoa, uma igreja, uma cidade ou uma nação avançam para cumprir seu destino em Deus, o inimigo vai tentar deter, porque ele não deseja que o propósito divino se cumpra, ele não quer que se cumpra. Então, nós vamos ter níveis de batalhas de todos os tamanhos, né? Dependendo daquilo que você vai interceder, os níveis de batalhas vão ser grandes e vão exigir de nós um esforço, vão exigir de nós um posicionamento firme, de fé, de perseverança, de confiança em Deus, das promessas de Deus. E aqui fala, né? Ele fala todos aqueles como é que fala aqui? Mas vieram os filisteus, né? Então, esqueci de marcar aqui. Mas tem um lugar aqui que ele fala a palavra todos. E esse todos são 5 reis que se levantaram contra Davi nesse tempo. As 5 cidades principais dos filisteus, que eram Asdod, Gaza, Ascalon, Gate e Efrão.
5 representam os 5 mistérios. E 5 também